Boa noite, irmãos e irmãs. Paz do Senhor a todos. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, cultuando ao Senhor. É sempre um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E estamos nesse momento especial do ano, né, que é o final do ano, onde a gente costumeiramente sempre tem ali um ritual de fim de ano, né? O final do ano geralmente é sempre igual, em alguns aspectos. As lojas ficam mais enfeitadas, as pessoas ficam mais simpáticas, né? Mais ali, aquela coisa de transmitir felicitações para o novo ano que está vindo, aquela coisa toda. E uma coisa que também é costumeira nesse final de ano, nos fins de ano, ainda mais para quem vai ficando mais velho, é fazer aquela reflexão de como foi o ano e de como será o próximo ano. Então, a gente geralmente é tomado por esses pensamentos, a gente tenta fazer ali um balanço de como foi o nosso ano, e de como será o ano que está por vir. E é uma avaliação muito pessoal, cada um vai dizer como foi o seu próprio ano, se foi um ano mais positivo, mais negativo. E o próximo ano, a gente não sabe, é incerto. Muitas vezes, por conta das muitas notícias que a gente recebe, do excesso de informação a qual a gente tem acesso, por conta dos cenários políticos que a gente vive, nosso mundo em guerras, e todos os rumores que surgem dia a dia, semana a semana, mês a mês, de novas epidemias, de novas doenças, de novas guerras, enfim. Isso, às vezes, deixa o nosso coração angustiado e nos dá uma incerteza de como será o futuro. E a gente pensa, bom, sobrevivemos a 2023, esperamos sobreviver a 2024, e a gente tem esse tipo de temor no coração, de querer saber como vai ser o próximo ano. E uma coisa que a gente precisa ter, a convicção, é que o simples fato de fazer essa reflexão é um ato de bondade do Senhor, porque isso significa que estamos vivos, que sobrevivemos e que somos capazes de refletir sobre tudo isso. E não importa como foi esse ano ou como será o próximo ano, as circunstâncias das quais a gente vive mudam, mas o nosso Deus é o mesmo. E o que a gente aprende com a palavra de Deus é que o nosso Deus é um Deus que cuida do seu povo. É um Deus que zela pelo seu povo. Portanto, não há motivos de desconfiança. Não há motivos para a gente desconfiar do cuidado do Senhor para com o seu povo, porque o Deus a quem a gente serve, Ele é um Deus zeloso. É um Deus que zela pelo seu povo, mesmo diante da face da morte. É um Deus que cuida de nós, ainda que as circunstâncias sejam adversas, porque o nosso Deus é um Deus presente. É um Deus que cuida do seu povo, é um Deus que ama o seu povo. A gente vai refletir um pouco sobre isso hoje. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Todos acharam? Então eu peço que você vá acompanhando aí a leitura. Vamos ler apenas do verso 1 até o verso 10. Diz assim o texto: Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. E vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das suas criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava.
Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então, a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então, a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela levou a filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém. Só até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra e Te bendizemos porque Tu és um Deus bondoso que cuida do Teu povo, que zela por aqueles que são Teus. Tu és um Deus, Pai, que não depende das circunstâncias para agir, porque a Ti pertence todo o poder, a Ti pertence o querer e o realizar. Invoco, Senhor, as Tuas mais ricas bênçãos para que o Senhor use a minha vida, apesar de quem sou, para transmitir a Tua palavra para essa igreja, de maneira que Teu nome seja engrandecido e que a nossa igreja seja edificada pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos aqui o capítulo 2, dos versos 1 a 10, mas nós vamos abordar aqui o capítulo 1 também, até o verso 10 do capítulo 2. Então, durante a mensagem você vai perceber que a gente vai fazer algumas conexões aqui com o capítulo 1 também. Mas a história de Moisés, ela é, sem dúvida, uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. Talvez ela vá perder apenas para a história do próprio Jesus, que é o personagem mais conhecido da Bíblia, mas a história de Moisés é muito conhecida. A história de Moisés já foi motivo de muitos filmes, inclusive Os 10 Mandamentos, filme de 1956. Acho que ninguém aqui era nascido. Brincadeira. Alguém deve ter nascido já. Mas 1956. E é considerado um dos clássicos da indústria do cinema. Um filme que foi indicado a 8 Oscars, incluindo o Oscar de melhor filme, veja você. E o Oscar que ele ganhou foi de melhores efeitos visuais. Se você vê esse filme hoje, é uma piada. Mas, enfim, para a época era o ápice da tecnologia. Eu fui assistir uns trechinhos, né, e, meu Deus, quando chega na parte da coluna de fogo, é bizarro. Mas ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. Para aquela época, devia ser um espetáculo. E um pouco mais recente, a gente tem uma animação também muito, muito bonita, que é O Príncipe do Egito, a animação de 1998, é um dos meus filmes favoritos e é considerada também uma das melhores animações do cinema, que também ganhou vários prêmios, incluindo o Oscar de melhor canção original. Isso nos mostra o quanto é uma história conhecida, de domínio de todas as pessoas. Dificilmente alguém, mesmo que não tenha contato com a fé cristã, não teve algum tipo de acesso à história de Moisés, porque é uma história que de fato é impressionante, ela é tão rica, tão cheia de reviravoltas e de detalhes que parece mesmo coisa de cinema. E como toda boa história, então, a história de Moisés já nos prende desde o início com toda a sua complexidade, com todos os seus detalhes. E é justamente o início da história de Moisés, no qual a gente vai se deter hoje, sobre o início da vida desse que é um dos mais importantes, se não o mais importante, líder da história do povo de Deus no passado, ali no Antigo Testamento. E aí, para a gente poder contextualizar e entender aqui aonde se baseia o nosso texto, dando um passo atrás na história, a gente se lembra de José, filho de Jacó, que foi vendido por seus irmãos como escravo para os egípcios. E depois de um tempo de aflição, onde ele serviu como escravo, por interpretar um sonho de Faraó, que ninguém conseguia interpretar, ele obtém ali privilégios, e ele passa a ser governador do Egito, Tudo isso porque Deus usou a vida de José para interpretar um sonho. E esse sonho que ele interpreta, então, previne o Egito de passar por 7 anos de fome, uma vez que eles conseguiram colher o dobro daquilo que eles consumiam nos 7 anos de fartura. E isso culminou que a família de José, inclusive seus irmãos que o venderam como escravos, fossem até o Egito buscar comida, já que eles tinham se prevenido para esse tempo de fome.
E depois desse período, então, já que José recebe ali seus familiares, eles passam a morar no Egito, perto de José, porque era uma terra próspera. Então, o texto, o próprio capítulo 1 aqui de Êxodo vai nos mostrar que aproximadamente 70 pessoas, algumas versões trazem 75 pessoas, então, aproximadamente 70 pessoas foram morar com José e eram seus familiares, e eles ficaram ali em terra estranha, hebreus morando no Egito. E tinha um problema, porque a única ponte que ligava os egípcios aos hebreus era José. A única pessoa que mantinha uma boa relação entre egípcios e hebreus era José, porque ele era conhecido, era ele quem tinha recebido favores de Faraó. E aí, conforme o tempo vai passando, e aqui já no capítulo 1, a gente percebe, então, o texto vai nos dizer que José morre. E toda geração, seus irmãos e aqueles que foram com ele também morrem. E aí, após o relato da morte de José, que está no verso 5 do capítulo 1, onde vai dizer: todos os descendentes diretos de Jacó foram 70, José, porém, já estava no Egito. E aí, a partir do verso 6, com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas, em seguida, vem um versículo que é extremamente importante, porque ele vai nortear tudo o que virá depois. É uma informação extremamente importante, o que aparece aí no verso 7, que diz, 7 do capítulo 1, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. E aqui a gente já está no nosso contexto imediato. Aquele povo que foi para o Egito em busca de comida, porque estava sem comida na terra deles, começou a habitar ali no Egito, ficou naquele lugar em terra estranha como estrangeiros, e ali eles se multiplicaram, tiveram filhos e mais filhos, e eles se tornaram um povo muito numeroso, um povo muito forte. Então, como José, que era quem fazia essa ponte, que era quem era respeitado entre os egípcios, morreu, a sequência do texto vai nos mostrar, então, que nesse meio tempo se levanta um rei no Egito que não conhecia José, que não sabia dos feitos que José tinha realizado ali no Egito e que não sabia que o Egito só tinha conseguido se manter vivo naqueles 7 anos de escassez por conta de um hebreu. Se levanta um rei que não conhece José, que não conhece a sua história, que não conhece a sua importância. E esse rei, então, vendo tudo que estava acontecendo ali dos hebreus que estavam na sua terra se multiplicando, ele se preocupa com isso, porque para ele a fecundidade, a multiplicação dos hebreus era vista como um problema, porque além de se tornarem muito numerosos, eles também eram muito fortes. Veja o que vai dizer o verso 9. Esse rei que se levantou no Egito, ele disse: eis que o povo dos filhos de Israel é muito numeroso e mais forte do que nós. Sendo assim, ele usa da sua astúcia para tentar resolver esse problema, e a primeira solução que ele encontra é afligir o povo. Foram postos sobre os hebreus feitores de obras sobre o jugo, e sobre o jugo desses feitores os hebreus fizeram coisas tremendas, construíram até cidades, é o que vai dizer o texto, porque a ideia desse rei do Egito era deixar aquele povo sem tempo, cansado, um povo exausto que não tivesse a capacidade de se multiplicar. Hoje em dia a gente fala, quando a pessoa tem muito filho, a gente fala que não tem televisão, né? Naquele período ali, provavelmente fala, está falta de trabalho. Então dava mais trabalho para o cara não conseguir ter tempo de parar em casa, e quando ele parava em casa, ele tinha que descansar. A ideia deles era essa: a gente precisa parar a fecundidade desse povo, eles precisam parar de se multiplicar. Mas aí, o texto mostra que esse plano falha miseravelmente, porque quanto mais o povo era afligido, mais eles se multiplicavam. Então, a animosidade entre egípcios em relação aos hebreus se intensifica, e eles impõem sobre os israelitas com uma tirania, escravizando aquele povo e tornando a vida deles amarga. Veja aí o que vai dizer, peço sua atenção na leitura do verso 10 até o verso 14. Vai dizer assim: vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie a nossos inimigos, lute contra nós e vá embora. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom
e Ramessés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Prepararam barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhe era imposto com tirania. Então, se os filhos de Israel foram para o Egito em busca de um conforto, para conseguir o alimento, para conseguir ter uma vida melhor do que a que eles estavam tendo, agora eles se encontram numa situação extremamente difícil, vivendo uma vida de escravos, trabalhando um trabalho pesado, com uma vida amarga, que era o desejo dos egípcios, tornar a vida dos hebreus uma vida amarga. E é interessante que, quanto mais eles eram afligidos, mais eles se multiplicavam. E aí, a gente começa a perceber, então, meus irmãos, que não era uma briga entre os egípcios e os israelitas. Porque, com o passar do tempo, os egípcios se esqueceram que aquele povo que estava na terra deles servia a um Deus. Diferente dos deuses do Egito, que eram feitos por mãos humanas, mas o povo de Israel pertencia a um Deus vivo que zela pelo seu povo. E sabe qual é uma das ordenanças de Deus para o seu povo? Sejam fecundos e multipliquem-se. A gente encontra isso lá no Éden, no capítulo 1 de Gênesis, verso 22, e também após o dilúvio, quando Deus fala isso para Noé, no capítulo 9, verso 7 também de Gênesis. Portanto, aquilo que era uma maldição para os egípcios, aquilo que para eles era um problema, a multiplicação e a fecundidade dos hebreus, para Deus aquilo era uma bênção, porque aquilo era o cumprimento da sua ordenança. Se para os egípcios aquilo era uma maldição, para o povo de Deus aquilo era uma bênção, porque eles estavam obedecendo uma ordem direta do seu Deus, multiplicando-se e fecundando. Sendo assim, as artimanhas e as astúcias do rei do Egito não eram apenas contra os hebreus, mas principalmente contra o Deus Todo-Poderoso. E, meus irmãos, o Deus de Israel, que é o nosso Deus, é um Deus que zela pelo seu povo, mesmo diante da face da morte. É um Deus que cuida do seu povo e que preserva o seu povo, independente de qual seja a circunstância. Mas, não satisfeito, e ainda com medo de uma rebelião dos filhos de Israel, o rei do Egito dá ordem às parteiras hebreias para que matem todos os filhos homens dos hebreus. É o que vai dizer aí o verso 15, o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá, e ele disse, quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina, se for menino, matem, se for menina, deixem viver. Lembre-se que um dos temores do rei do Egito era justamente que os hebreus se tornassem um exército e se voltassem contra os egípcios. Então, por isso, esse alvo do extermínio eram os filhos homens, porque o exército era composto de homens, então as mulheres poderiam ainda servir de alguma coisa ali no templo, como serviçais ou como amas para as mulheres egípcias, mas os homens, a ordem do faraó para as parteiras é que quando se nascesse homem, era para elas matarem. E aqui eu queria abrir um parênteses rapidamente. A nossa sociedade, meus irmãos, ela quer enfraquecer os homens. Ela quer tornar os homens os mais parecidos com as mulheres possível, principalmente na nossa sociedade ocidental. Então, principalmente você que é pai ou mãe de menino, tenha cuidado com isso. Porque é claro que a gente não tem que estimular que nossos filhos sejam agressivos ou qualquer coisa do tipo, mas esse instinto de defender, de cuidar, de zelar, está dentro do homem. E a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não seja tirado dos nossos meninos, porque um dia eles serão maridos, um dia eles serão pais, e eles precisarão da sua força para defender a sua família. Infelizmente, se a gente viver isso no contexto de hoje, tanto faz a criança que ia nascer se era menino ou menina, porque os nossos meninos não demonstram nenhum tipo de ameaça, a não ser que seja o meu filho, porque ele é até um dinossauro nas horas vagas. Mas tenham cuidado,
com a maneira como vocês criam e como nós criamos os nossos meninos. Eu compartilhava com o Rogério e o Guilherme ontem de uma situação, ainda quando eu trabalhava numa escola, onde os meninos estavam brincando ali de briga entre eles e tudo mais, e uma professora veio e falou: para com isso, vocês não podem se comportar igual as meninas, elas estão ali quietinhas, não sei o quê. Não, é típico de meninas esse tipo de brincadeira. Nós somos assim. Enfim, precisamos formar homens fortes, irmãos, porque a nossa sociedade precisa de homens fortes que sejam temidos, não pela sua agressividade, mas pelo seu poder e ímpeto de pregar a palavra do Evangelho, não apenas por sua força física, mas por ser firmes nos propósitos de Deus e assim se tornarem uma ameaça ao sistema desse mundo. Fecha parênteses. Então, Faraó dá essa ordem às parteiras, mas, ao contrário do que se espera, essas parteiras que são nomeadas, Sifrá e Puá, elas desobedecem às ordens do Faraó. E qual foi o motivo que as levou a fazer isso? Veja no verso 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? E as parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Se Faraó tinha um plano, Deus tinha um plano superior. Perceba que tudo que acontece nessa história, ela vai seguir o propósito de Deus. Porque, de maneira geral, não é o que parece. Porque nós temos um povo escravizado, um povo que sofre ameaças de morte, mas quando a gente vai tecendo os detalhes, a gente percebe que toda a história segue um rumo que Deus quer que siga, porque Ele é o autor da história. Perceba que quando Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo que a sua descendência seria muito numerosa, chega uma parte em que Ele fala para Abraão: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Sabe o que isso significa? Que tudo o que estava acontecendo aqui era o propósito de Deus. E que Deus não perdeu o controle da história, mas que tudo o que estava acontecendo aqui é porque Ele tinha dito que aconteceria. Portanto, até mesmo a astúcia de Faraó de escravizar o povo, sem ele saber, ele cumpria os propósitos divinos. Porque nada na história, meus irmãos, passa despercebido pelos olhos do Senhor. Tudo o que acontece cumpre um propósito por Ele pré-estabelecido pelo conselho da Santíssima Trindade. E veja que interessante, como é bonita a história dessas parteiras. Porque elas são convocadas pelo seu rei, que era o rei do Egito, para cumprir o mandato de morte. Mas temendo ao Senhor, temendo a Deus, elas foram chamadas pelo Rei dos Reis para o mandato de vida. Porque a sequência do texto nos mostra que por causa do seu temor a Deus, Deus foi bom para com elas e lhes concedeu a dádiva de constituir família. Que coisa interessante, meus irmãos. Aquelas mulheres que foram chamadas para tirar vida, agora Deus lhes concedeu a dádiva da vida e concedeu àquelas mulheres uma família. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus que dá a vida mesmo no mundo de morte. E é impressionante que hoje o povo de Deus resiste muito à ideia de ter filhos. Às vezes a gente vai conversar com um casal jovem ou com jovens que ainda estão para casar, e os filhos parece que sempre são algo que vai ficar para depois, que só se tiver tempo. A gente às vezes pensa que os tempos são muito difíceis para ter filhos. Meus irmãos, a gente está falando de um povo que está vivendo em condição de escravos. E o texto diz que eles não paravam de se multiplicar, que eles não paravam a sua fecundidade, mas que eles estavam ali se multiplicando, porque esse era o propósito de Deus. A gente vê nos períodos de exílio babilônico, do cerco persa e tantos outros momentos, e Deus fala: não deixem de ter filhos, multipliquem-se. Quando a gente olha para o povo de Deus, a gente tem uma tendência a ter pais de pet, mas não temos uma tendência tão forte de ter pais de gente,
de vidas que geram vidas, de pessoas que se preocupam em ter famílias, não pelo simples fato de ter família, mas porque isso significa a possibilidade de fazer crescer o reino de Deus. E enquanto a gente está brincando aqui de casinha, de marido e mulher, sem filhos, outras religiões incentivam a taxa de natalidade a crescer cada vez mais, e eles proclamam as suas religiões e eles expandem suas religiões por meio dos seus filhos. Meus irmãos, não importa qual seja o tempo, o desejo de Deus é que seu povo nunca pare de crescer. A ordem de Deus do Éden de crescer e se multiplicar, ela permanece até hoje. Porque filhos são uma bênção, elas são a possibilidade que nós temos de ter dentro de casa discípulos que podem fazer conhecido o nome do Senhor. E aí, nesse mesmo contexto, o verso 20 do capítulo 1 nos informa que, mais uma vez, o povo aumentava e se tornava forte. É o que vai dizer um pouquinho antes aí, no verso 20. E Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Por 3 vezes, esse crescimento do povo de Deus é enfatizado só nesse primeiro capítulo, nos versos 7, 12 e 20 do capítulo 1, nos informando então que os hebreus eram fecundos e se multiplicavam para a glória de Deus e para o desespero dos egípcios. Por isso, então, Faraó faz uma investida final. É a sua última cartada. Agora, ele não conta mais com as parteiras que eram hebreias, mas ele conta com o seu próprio povo. E ele ordena a todos os egípcios que estes jogassem no rio Nilo todos os bebês meninos que nascessem. E assim encerra o capítulo 1, verso 22. Então Faraó deu a ordem a todo o seu povo, dizendo: jogue no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, enquanto as meninas deixem viver. Assim encerra o primeiro capítulo com um infanticídio imposto pelo rei a toda a sua população. E sendo os egípcios um povo extremamente idólatra, que tinha no faraó uma figura praticamente divina, de autoridade, certamente eles obedeceram a essa imposição feita, aderiram a esse mandato do seu rei, e muitas crianças foram assassinadas, jogadas no rio Nilo. Mas, meus irmãos, Deus é um Deus que zela pelo seu povo, mesmo diante da face da morte. Deus dá a vida ao mundo, que é um mundo cheio de morte. Porque se o capítulo 1 se encerra com meninos recém-nascidos sendo assassinados, jogados no rio, o capítulo 2 se inicia com uma gravidez. O anúncio da chegada de um menino. Não um menino qualquer, mas aquele que viria a ser um instrumento de Deus para ser o libertador de Israel das mãos dos egípcios. Leia comigo de novo verso 1 e 2 do capítulo 2. Logo na sequência, depois quando o rei dá o decreto de que todos os meninos seriam mortos no rio Nilo, então nós temos o capítulo 2. Um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho menino. E vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Lembre que, dentre as 70 e poucas pessoas que foram a morar no Egito, no período em que José estava lá, estavam ali seus irmãos, aqueles que, junto com José, na verdade, junto com os filhos de José, Efraim e Manassés, formaram as 12 tribos de Israel, e as duas meias tribos, meia tribo de Manassés e meia tribo de Efraim. E ali, quando eles foram abençoados por seu pai Jacó, então o povo se divide em 12 tribos, e aqui nós somos apresentados a esse casal que pertencia à tribo de Levi, essa tribo que anos mais tarde foi separada para os serviços nos tabernáculos do Senhor, e daí vem o termo levita. Então, mesmo naquele contexto tão conturbado, aquele casal gera um bebê menino. O casal, a princípio, não é nomeado, mais para frente a gente descobre qual é o nome deles, mas a princípio a gente não sabe qual é a identidade dos pais de Moisés. E, enfim, a gente só vai saber disso mais para frente, mas mesmo assim, a gente sabe que esse casal foi determinante para o cumprimento dos propósitos de Deus. Mesmo casal, a princípio, anônimo.
E a gente não está muito acostumado com isso, porque a nossa cultura é uma cultura que está o tempo todo em busca de reconhecimento. Tudo que você faz tem que ser visto, tudo que nós fazemos tem que ser visto, tem que ser aplaudido. Então soa para nós meio estranho quando um casal tão importante, que são os pais de Moisés, apareçam no texto, mas não tenham nomes. Sendo que antes, duas parteiras que talvez tenham um grau menor de importância, ao nosso ver, são nomeadas. Mas, meus irmãos, tanto faz se nosso nome aparece ou não aparece, o que importa é fazer a vontade de Deus. Não importa ser reconhecido por homens, porque a honra dos homens ela é passageira, ela não significa nada. O que importa é receber a possibilidade de fazer parte dos planos de Deus. Então a mulher de Moisés, a mulher mãe de Moisés, depois de dar à luz, ela viu que o menino era bonito e por isso ela o escondeu. E aqui a palavra que a gente traduz, né, que é traduzido como bonito, é a mesma palavra que Deus utiliza na criação, quando ele termina a coisa criada e fala, e viu Deus que isso era bom. Aqui esse termo bonito é a mesma palavra que Deus usa na sua criação. Portanto, quando o texto vai dizer que a mãe do menino viu que ele era bonito, não se trata tanto de uma aparência física, mas se trata de um significado do que aquele bebê poderia ser e do deleite de uma mãe de ver a sua criação, de ver o seu filho criado e se deleitar nisso e ver que isso era bom. Uma mãe que sentiu prazer no parto do seu filho, uma mãe que se satisfez ao olhar para aquela criança e pensar, bom, isso saiu de mim. É isso que significa esse termo bonito. A mãe viu o menino e viu que era bom. Assim como Deus, quando termina a sua criação, diz que aquilo é bom. Então ela esconde esse bebê por ter esse deleite de mãe naquela criança. Ela esconde o bebê por 3 meses com medo da investida dos egípcios de pegar o seu filho e jogar no rio. E aí, o texto continua, e os versos 3 e 4 vão dizer que não podendo, porém, esconder por mais tempo, ela pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A gente não é apresentado pelas razões que tornaram inviável esconder o menino. Ao que tudo indica, parece que a busca dos egípcios pelos bebês recém-nascidos se intensificou e isso tornou inviável esconder o menino. É o que se entende do que é falado aqui, mas a razão certa nós não sabemos, mas provavelmente era isso. Mas o que nós sabemos é que, a partir de agora, já que ela não pode mais esconder o bebê, alguma coisa tinha que ser feita, alguma atitude tinha que ser tomada se ela quisesse que seu filho sobrevivesse. Então, aquela família fazia parte da família de Deus, descendente de Abraão. Sobre aquela família estava o braço forte do Senhor para guiar aquela família em todo o tempo. Então a mãe de Moisés toma uma atitude extremamente inusitada. Num ato de desespero, ela pega um cesto de juncos e veda o cesto. E é muito interessante essas conexões que o autor vai fazer com Êxodo e com Gênesis, porque agora a palavra que é traduzida como cesto para nós, no original, ela é a mesma palavra que se refere à arca, lá na narrativa da Arca de Noé. É a única vez que esse termo aparece fora do livro de Gênesis em toda a Bíblia. Então a mãe coloca o seu filho numa arca. Essa informação é importante porque ela nos mostra a intenção do autor de fazer essa conexão com o texto de Gênesis, mostrando para os leitores originais que, mais uma vez, Deus estava preservando o seu povo por meio de uma arca. Que, mais uma vez, Deus estava livrando o seu povo da face da morte, que, mais uma vez, Deus estava zelando pelo seu povo, porque Ele é um Deus que cuida daqueles que são seus. Além disso, nosso texto também nos informa que a mãe de Moisés vedou o cesto com betume, e se você ler a narrativa da Arca de Noé, é o mesmo material que Noé usa para vedar a arca. Tudo isso mostra, meus irmãos, que a mão de Deus está guiando a história, que Deus está no controle de tudo e que as coisas estão acontecendo porque Deus permite que elas aconteçam e debaixo da orientação do Senhor. Em seguida, a mãe de Moisés faz o que talvez fosse o menos indicado naquelas circunstâncias.
O capítulo 1 se encerra com Faraó ordenando a seu povo que jogasse todos os homens recém-nascidos no rio. E o capítulo 2 nos mostra uma mãe que, na tentativa de salvar o seu filho, deposita o filho aonde? No mesmo rio. Porque, meus irmãos, quem manda na história é o Senhor. Se Faraó havia ordenado que aquele rio seria o rio da morte, Deus determinou que aquele rio seria um rio de vida. Moisés é posto naquele cemitério de bebês, provavelmente com muitos corpos de recém-nascidos submersos, enquanto Moisés passava por ali com o seu cesto, provavelmente cheirando mal por conta de corpos de bebês apodrecendo. Porque, meus irmãos, nós servimos a um Deus que dá a vida mesmo na face da morte. Ele cuida dos que são seus e aquilo que parece um cenário de morte, Ele transforma em vida. Aquele bebê vivo, passeando pelas águas onde tantos bebês foram mortos, é Deus mostrando para nós que Ele pode transformar qualquer cenário, seja ele o pior possível, porque para eles não há impossíveis, irmãos. E se Ele quiser que o cenário de morte se transforme em cenário de vida, assim Ele fará. Porque é Ele quem governa a história. Mas imagine a angústia daquela mãe, que na tentativa de salvar o seu filho, coloca o bebê no local onde tantos outros filhos de tantas outras pessoas foram arremessados para morrer. O texto não nos informa que ela fez isso a partir de uma orientação específica da parte de Deus, mas é nítido para nós que a mão do Senhor estava sobre ela e que foi Deus quem a levou a fazer isso. Afinal de contas, meus irmãos, é uma atitude que sozinhos a gente jamais tomaria. Quem, em sã consciência, colocaria o filho no local onde o faraó determinou que fossem lançados os bebês para a morte? Nenhum roteirista de cinema seria capaz de escrever uma história tão rica e cheia de significados. Era Deus transformando o lugar de morte em vida. Era Deus transformando aquele rio de morte em vida, porque quem governa a história é o Senhor. E aí, vendo o ato de desespero da sua mãe, a irmã de Moisés, ela acompanha o cesto junto com o menino para ver qual seria o seu fim. E talvez o rumo que o cesto tomou fosse o menos desejado, mas o destino exato que Deus havia preparado para ele. É interessante que, no filme que eu citei, da animação de 1998, O Príncipe do Egito, tem a cena onde a mãe coloca o filho no rio e ela diz, ela canta, né, em forma de oração, ela diz: rio, flua suavemente por mim, tão preciosa é a carga que você carrega. E se você souber de algum lugar onde meu filho possa viver, leve-o para lá. Meus irmãos, Deus sabia qual era esse lugar. Deus sabia o lugar exato onde esse bebê deveria parar para que ele pudesse sobreviver. E assim acontece, versos 5 e 6. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava, e ela teve compaixão dele e disse: este menino é um dos hebreus. Qualquer um de nós, meus irmãos, escolheria outro lugar para essa criança parar. Porque em muitas possibilidades, ele poderia parar em um lugar mais distante, poderia ser, talvez, pego ali por outros escravos ou por pescadores, ou enfim, a gente não sabe, mas fato é que aprove a Deus fazer com que esse cesto chegasse nas mãos da filha de Faraó, a filha do homem que mandou matar os recém-nascidos. Ali, no momento exato em que a princesa desce para se banhar com suas criadas, elas são surpreendidas por um cesto com uma carga viva. O texto nos informa que o menino estava chorando e possivelmente foi isso que chamou a atenção da filha de Faraó. Por alguns segundos a gente pensa: meu Deus, não, a filha de Faraó não. Pensando que o pior poderia acontecer, já que o pai da moça era o responsável pela ordem do infanticídio, mas, pela graça providencial do nosso Salvador, do nosso Deus dos exércitos,
nós lemos que a filha de Faraó, ao abrir o cesto, teve compaixão do bebê. Meus irmãos, isso aqui é fantástico. É Deus se manifestando na história. É Deus mostrando que é Ele quem manda na história. Porque se Faraó determinou uma coisa, Deus disse, olha, então a sua filha vai ter compaixão de um bebê hebreu e vai preservar a vida daquele que vai se tornar o que você mais temia, que é aquele que vai libertar o meu povo. Isso é muito interessante, meus irmãos, como que Deus está o tempo todo agindo na história sem a gente perceber. E quando a gente menos espera, as coisas estão cooperando para o bem do povo de Deus. E aqui, mais uma vez, a gente se depara com o protagonismo das mulheres, que exercem um cumprimento tão fantástico nos propósitos de Deus. Mais uma vez, contrariando as feministas que dizem que a Bíblia é machista, em pouquíssimos versículos a gente vê o tanto de mulher que participa aqui dessa narrativa. Nós temos as hebreias, que são categorizadas como mulheres fortes, que davam à luz antes de chegar às parteiras. Ou as próprias parteiras, que foram fiéis ao Senhor. Nós temos a mãe de Moisés, que desempenha um papel fundamental para que ele pudesse sobreviver. Nós temos a irmã de Moisés, que acompanha o cesto. Nós temos a filha de Faraó. Olha quanta mulher participando da história. Mais uma vez aqui, muito semelhante ao que acontece no nascimento de Jesus, muitas mulheres envolvidas, muitas mulheres com protagonismo. E aí, percebendo que seu irmão havia encontrado compaixão da filha de Faraó, a irmã de Moisés, que provavelmente era Miriam, ela se apresenta e diz, verso 7, então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Olha a volta que a história deu. Veja você o tamanho da reviravolta que Deus proporcionou nessa história. Mais uma vez, Deus mostrando, olha, quem manda na história sou eu e vai ser do meu jeito. Não existe rei, não existe faraó, imperador, juiz, presidente da república, não existe nada, nenhum cargo que possa ditar o rumo da história, porque o rumo da história, meus irmãos, está na mão do Senhor. Se a ordem de Faraó era, lance os bebês hebreus no rio para que eles morram, agora Deus coloca um bebê hebreu nos braços da filha de Faraó, dentro da casa de Faraó. Agora Faraó recebeu um novo neto e ele era hebreu. Esse menino hebreu que viveu como neto de Faraó foi aquele a quem Deus escolheu para libertar o seu povo, o que era um dos maiores medos dos egípcios. A maneira como Deus conduz a história, meus irmãos, ela possui tons irônicos e cômicos, porque era um temor tão grande de Faraó que houvesse ali algum tipo de reviravolta no meio dos hebreus, que ele não percebeu que aquele que iria libertar o povo hebreu era o seu neto, que foi adotado por sua filha, porque ela encontrou compaixão, ela teve compaixão daquele menino. Meus irmãos, o nosso Deus, ele rege a história, e ele cuida do seu povo mesmo diante da face da morte. E aí Miriam, ali, a irmã de Moisés, ela se apressa, né? A impressão que eu tenho quando eu leio esse texto é que ela percebe que a filha de Faraó teve compaixão do menino, e antes que ela mudasse de ideia, já se apresenta, olha, você quer que eu vá lá buscar uma moça hebreia para cuidar dele? A impressão que eu tenho é que ela faz isso com uma pressa para que ela não mudasse de ideia. E aí ela sugere que se chame uma hebreia para cuidar daquele bebê. Isso porque até mesmo para os filhos legítimos dos egípcios, era comum na cultura egípcia que os bebês, né, os recém-nascidos, fossem criados por escravas, principalmente nos primeiros anos de vida, para que as mulheres ficassem disponíveis ali para os seus companheiros. Então, já que o bebê era hebreu, a menina sugere, então, chamar uma hebreia para que cuide de Moisés. Aí veja você, quem é que ela chama? A mãe do menino. Que coisa, meus irmãos, fantástica.
A fé daquela mulher foi recompensada. Ela coloca o seu filho num cesto e o coloca ali com a única esperança de que Deus pudesse fazer alguma coisa porque ela não podia. E aquela que depositou o seu filho vivo no lago marcado pela morte, no rio marcado pela morte, de tantas crianças, o Senhor então devolve a criança para ela. E é interessante que agora, além de fazer o que ela queria fazer, que era ter o seu bebê nos seus braços, que era cuidar dele, ela ainda vai receber um salário por isso. Veja você, aquilo que ela tinha que fazer como mãe, ela vai ser paga por isso ainda, quer dizer, no fim das contas ela saiu muito na vantagem. Meus irmãos, como Deus é maravilhoso. E como Ele trabalha, e como Ele conduz a história, é fantástico, irmãos, porque a mãe do menino recebe o menino nos braços, mesmo que fosse por um período curto de tempo, já que ela teria que devolver ele, mas na primeira infância ela cuida daquele menino, e ainda recebe por isso. E assim foi até que o menino estivesse grande, e aí nosso texto termina quando o menino já era grande, diz o verso 10, ela o levou a filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Por fim, finalmente o menino é batizado com o nome, ele é nomeado Moisés, cujo significado nos é apresentado pela própria filha de Faraó, aquele que foi tirado das águas. E quando a gente estuda, todo esse contexto, a gente percebe que não se trata apenas de ter sido tirado das águas como quem tira uma pedrinha do fundo do lago. Ele foi tirado das águas da morte. Ele foi tirado das águas que naquele momento eram uma sepultura de bebês recém-nascidos. Nesse caso, o termo usado aqui como tirei das águas, como aquele que foi tirado das águas, possui um caráter de resgate, aquele que foi resgatado das águas. E é interessante porque a gente sabe de toda a relação que Moisés vai ter com água durante a sua vida. Ele abre o mar vermelho, transforma a água em sangue. Ele não entra na terra prometida por causa de água. Que chega a ser uma ironia, né? Mas a gente percebe que tem essa relação da água e Moisés, mas a gente vai percebendo, meus irmãos, que a história vai sendo tecida por Deus de ponta a ponta e não fica nenhuma ponta solta. E assim, todo o plano de Faraó de conter a população egípcia para que essa não se voltasse contra ele, tudo isso foi um fracasso, porque na sua maravilhosa graça e misericórdia, Deus preservou a vida de um garoto, de um menino recém-nascido, e o colocou dentro da casa de Faraó. Um outro texto vai dizer que ele foi criado ali com todos os privilégios, com toda a educação dos egípcios, na sua instrução. Foi chamado, a gente vê isso no texto de Hebreus, que ele foi chamado e conhecido como o filho da filha de Faraó, era parte da família. Quando a gente lê lá o começo da história, a gente jamais poderia imaginar esse final. E a gente sabe quem foi Moisés, toda a sua importância para a história do povo de Deus. Não à toa, os 5 primeiros livros que a gente tem na Bíblia foram escritos por ele. Boa parte da nossa teologia é baseada naquilo que Moisés escreveu. Óbvio, por inspiração do Espírito Santo, mas o que não tira o fato dele ser um homem muito importante. E hoje a gente vai focar, óbvio, só aqui nesse episódio do nascimento de Moisés, e a gente percebe, meus irmãos, o cuidado e o amor intenso, profundo de Deus para com o seu povo. Sabendo tudo o que aconteceria depois, do povo que iria se tornar um povo idólatra, que mesmo tendo vivido todo aquele contexto de escravidão, tendo visto tantos sinais da parte de Deus, maravilhas, o mar se abrindo, as 10 pragas e tantas outras coisas, ainda assim, aquele povo se tornaria um povo idólatra, que iria murmurar no deserto, desejando voltar para o contexto de escravidão, e mesmo assim, mesmo sabendo como seria o restante da história, Deus poupou a vida do menino Moisés naquele contexto de morte, para que seu povo tivesse um líder que pudesse os libertar e que os fizesse sair daquela terra estranha.
Porque, meus irmãos, Deus não age de acordo com aquilo que a gente faz, Ele age de acordo com aquilo que Ele quer, porque o compromisso de Deus é com a sua glória. O compromisso de Deus é tecer a história para que ela culmine na glória do seu nome. E quem tem a perder nessa história, meus irmãos, somos nós, quando nos distanciamos da vontade de Deus. Porque, meus irmãos, a gente se pergunta, mas por que Deus faria isso, meus irmãos? Porque Deus é Deus. E Ele tem o desejo de proteger e de zelar pelo seu povo. Nós nunca vamos entender o tamanho do amor de Deus, meus irmãos. Quando a gente lê relatos como esse, fica muito difícil compreender como Deus pode nos amar de maneira tão profunda, mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo quem Moisés era, um homem que, apesar de ser tão usado, era cheio de defeitos, cheio de falhas. Deus preserva Moisés, meus irmãos, porque Moisés fazia parte de uma história que culminaria numa história ainda maior e mais gloriosa, a história do verdadeiro e definitivo libertador do povo de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus preserva Moisés aqui, porque a vida de Moisés aqui é uma sombra da vida de Cristo que viria anos à frente. Nós estamos há uma semana de celebrar o Natal, uma data em que a gente celebra esse Deus que dá a vida para o mundo de morte. Em Adão, meus irmãos, cada um de nós, eu e você, fomos condenados a um rio de morte. O pecado está em nossa natureza. Assim como os bebês hebreus que foram condenados à morte por causa da sua natureza hebreia, de serem filhos de Israel, todos nós, eu e você, nós nascemos condenados à morte por causa da nossa natureza pecaminosa, por sermos filhos de Adão. Mas, meus irmãos, aqui entra o Evangelho. Porque se Deus enviou Moisés e colocou ele num cesto, num rio de morte, simbolizando que ele iria preservar a vida do seu povo e livrá-los da condenação dos egípcios, anos mais tarde, Deus nos envia o seu próprio Filho e o coloca sobre uma manjedoura para habitar entre nós, nesse mundo que é condenado à morte por causa do pecado. Se Moisés nasceu no contexto de infanticídio por causa da ordem de Faraó, Jesus Cristo também nasceu no contexto de morte de bebês por decreto de Herodes, que temia perder o seu reino. O bebê Moisés, meus irmãos, era uma sombra do bebê Jesus, do Emanuel, do Deus conosco, o Filho do homem, habitando entre nós, habitando no nosso meio, o nosso verdadeiro e definitivo libertador, porque Deus cuida do seu povo, Ele preserva o seu povo, meus irmãos. Deus sabia que a libertação de Moisés era provisória, que seria necessário um libertador perfeito, aquele que poderia nos livrar não da escravidão terrena, não de governos opressores, mas de nós mesmos, do nosso pecado. Deus cuida e preserva o seu povo, mesmo no pior cenário, mesmo quando tudo parece estar dando errado, a história obedece o som de uma única voz, e é a voz do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. A história do povo de Israel, meus irmãos, também é a nossa história, porque nós servimos ao mesmo Deus. O mesmo Deus que conduziu toda essa história que nós acabamos de meditar, uma história de morte que Ele converteu em vida. O Deus que livrou Moisés das mãos de Faraó por meio da vida da filha de Faraó. Uma coisa tão improvável, meus irmãos, esse mesmo Deus cuida de mim e cuida de você. É o mesmo Deus que cuida de nós hoje. Ele é o mesmo Deus que dá a vida, literalmente, do seu único Filho, para que mesmo que a morte física nos alcance, a gente receba a dádiva de viver na eternidade com Ele. Porque, meus irmãos, Moisés sobreviveu. Ele foi um grande líder, mas depois ele morreu de novo. E hoje, ele habita na glória, não por méritos dele mesmo, mas por méritos de Cristo. E essa mesma segurança e essa mesma garantia também nos é dada por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor.
E aqui a gente já entra na aplicação, que é uma só e muito simples. Meus irmãos, nós precisamos confiar na soberania de Deus, porque Deus é um Deus zeloso que cuida do seu povo, mesmo em condições adversas. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, meus irmãos, para compartilhar com os irmãos nessa noite, nesse finalzinho de ano. Muitas coisas podem acontecer no próximo ano. Pode ser um ano melhor, um ano pior do que o ano que nós estamos. A gente não sabe, mas o que nós sabemos, meus irmãos, é que tudo que acontece na história está sujeito à vontade de Deus. Essa narrativa do nascimento de Moisés nos mostra que o fato de Deus estar no controle não significa que tudo vai bem sempre. Havia um povo que foi escravizado, um povo que sofreu, um povo que passou dias difíceis. Assim também pode acontecer com cada um de nós também vamos passar por momentos difíceis. Mas o que nos importa saber, meus irmãos, é que o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo. E que ainda que a morte nos alcance, o que seria o pior dos nossos dias, em poucos segundos Ele se tornará o melhor dos nossos dias, porque estaremos na presença do Senhor e viveremos com Ele para sempre. Meus irmãos, eu precisava muito dessa palavra, porque eu sou um cara extremamente ansioso. Eu quero ter o controle das coisas nas minhas mãos. Eu quero que a história aconteça como eu quero que ela aconteça. Mas o que eu preciso, meus irmãos, e eu sugiro isso para os irmãos também, é se lembrar de que há um Deus soberano, de que há um Deus que governa a história, de que há um Deus que cuida dos mínimos detalhes, e que ainda que pareça que alguma coisa está estranha, ainda aquilo ali pode acontecer e pode convergir para o nosso bem. Deus tem cuidado de nós, meus irmãos. E eu duvido que você tenha algum único motivo para dizer, não, Deus não tem cuidado de mim por conta disso ou por conta daquilo. A gente não encontra. Quando a gente para refletir, a gente percebe o quanto Deus é bondoso e quanto Ele cuida de nós. Quantos aqui se lembram dos nomes dos seus 4 avós? Quem poderia dizer o nome dos 4 avós aqui tranquilamente? Quem poderia dizer o nome dos 8 bisavós aqui, tranquilamente? E o nome dos seus 16 trisavós? Alguém conseguiria? Ou dos seus 32 tataravós? Ou os seus 64 tetravós? Quanta gente faz parte da tua história e você nem sabe. E Deus preservou cada uma dessas pessoas. Nenhuma dessas pessoas morreu na infância. Nenhuma dessas pessoas morreu quando era criança, porque você está aqui. Deus cuidou de pessoas que você nem conheceu para que você hoje estivesse aqui, meu irmão e minha irmã. Quantos sobreviventes de guerra tem na sua família? Quantos sobreviventes de epidemias, de pandemias? Quantas pessoas na sua família passaram por momentos tão difíceis de ainda assim sobreviverem e você está aqui hoje, meus irmãos? Isso é um sinal do cuidado de Deus. Porque, embora a gente não tenha conhecido, eu não faço ideia de quem sejam os meus 64 tetravós, o Senhor conheceu cada um deles. E o Senhor guardou cada um deles. E o Senhor conduziu a história para que chegasse até mim e agora até o meu filho e assim sucessivamente. Porque Deus tem prazer em cuidar do seu povo. Tudo isso para que mesmo você, sendo um pecador, você fosse alvo do amor e da graça de Deus que te salvou e te alcançou. Tudo isso para que Deus tenha te tirado das águas da morte e te transportado para o reino do Filho do seu amor, onde fluem rios de águas vivas. Deus tem cuidado de você, meu irmão, minha irmã. Pense nisso. Celebre isso no seu Natal, celebre isso no seu Ano Novo, celebre esse Deus que cuida do seu povo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, Deus além do nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64, verso 4. Salmo 139. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ainda que eu tome as asas da alvorada e me detenha nos confins dos mares, ainda ali
o Senhor está ainda ali, a tua mão me conduz e a tua destra me sustenta. É por isso que o salmista diz, tal ciência é maravilhosa demais para mim, eu não posso compreender. Quem pode compreender, meus irmãos, um Deus que, sendo todo poderoso, todo glorioso, Ele cuida de cada um de nós individualmente. Portanto, confie no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. A sua vida, a vida dos teus filhos, a vida dos teus netos ou bisnetos estão nas mãos do Senhor. E talvez aquilo que seja o propósito maior de Deus para sua família, talvez não aconteça com você. Talvez, assim como os pais de Moisés, você passe como um anônimo. Mas quem sabe o que Deus tem para os seus filhos? Quem sabe o que Deus pode fazer por meio dos seus netos? O que nos cabe, meus irmãos, é assim como os pais de Moisés, guardar no nosso coração as palavras do Senhor, obedecer seus mandamentos, seguir a sua ordem e viver como servos do Deus Altíssimo, para que isso seja passado de geração em geração, para que nossos filhos, nossos netos e bisnetos façam conhecido o nome do Senhor por onde quer que eles estejam. Portanto, se vamos fazer uma lista de objetivos para o ano novo, eu desejo que tanto para você quanto para mim, que um dos nossos primeiros itens seja confiar inteiramente no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de você, meu irmão. Deus preserva a nossa vida e Ele é soberano sobre a história. Amém? Eu gostaria de orar com os irmãos. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor conhece nosso coração, o Senhor sabe, Deus, quantas vezes desconfiamos, quantas vezes, Senhor, tememos o dia de amanhã. E o que aprendemos, Pai, nesse texto que acabamos de meditar, é que independente das circunstâncias, o Senhor preserva o teu povo. Que o Senhor tem nas tuas mãos, Pai, aqueles que são seus. E que mesmo que as circunstâncias sejam adversas, ainda assim o Senhor tem sustentado o teu povo, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos preserva. Talvez, Senhor, a nossa vida não seja como nós gostaríamos que fosse. E muitas vezes, Pai, o nosso ego, a nossa vaidade nos fazem olhar para isso e achar que temos razões para murmurar ou para reclamar. Mas o Senhor tem nos dado, Senhor, a vida, o sustento, o pão de cada dia. Se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós. Não nos falta, Senhor, motivos para te agradecer. Não nos falta, Senhor, motivos para confiar que o Senhor cuida de nós. Nós podemos, meu Pai, falar com tranquilidade que não há Deus como o nosso Deus, que cuida daqueles que pertencem ao Senhor. Não há Deus como o nosso Deus que trabalha em benefício do seu povo. Te exaltamos, Senhor, porque não importa qual seja o governo, qual seja, Senhor, o império, ou qual seja, Deus, aquilo que está nos governando, o que importa é que o Senhor não muda, e o que importa, Pai, é que a palavra final pertence ao Senhor. Amém. O que importa, Pai, é que nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos ligados a Ti, Pai, por meio de Cristo. Não pertencemos, Senhor, a esse mundo, portanto, as inseguranças que esse mundo nos impõe também não pertencem a nós. Porque nossas vidas são Tuas, Senhor, nós pertencemos a Ti. Meu desejo, Pai, é que para mim e para os meus irmãos nós possamos confiar no Senhor, inteiramente no Senhor, sabendo que em Tua soberania o Senhor conduz a história para a glória do Teu nome. E nós sabemos como a história vai terminar, Senhor, com o Senhor assentado no alto e sublime trono e cada um de nós reunidos em Tua presença, glorificando Teu santo nome, meu Deus, porque só Tu és digno de ser exaltado. Amém. Não permita, meu Pai, que qualquer circunstância ou qualquer incerteza tire de nós o olhar do Senhor, que tire de nós, Pai, a confiança em Ti. Amém. Mas que,
mesmo no dia da angústia, nós possamos depositar nossa confiança no Senhor. Para que mesmo que não seja necessário, Senhor, tomar atitudes tão radicais, como aconteceu com a mãe de Moisés, que mesmo assim nós possamos tomar atitudes, Deus, que sejam de acordo com a Tua vontade e confiar que o Senhor está no controle de tudo. As nossas vidas não pertencem a nós mesmos, Senhor. A vida dos nossos filhos também não pertencem a nós, nem dos nossos netos. É o Senhor que nos mantém, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda. E se não fosse o Senhor, ai de nós, se não fosse o Senhor. Te bendizemos pelo Teu cuidado, por esse amor que talvez nunca seremos capazes de compreender enquanto estivermos aqui. De um Deus tão grandioso, tão majestoso, que se importa com o seu povo. Muito obrigado, Pai, por esse amor que nos alcança diariamente. Amém. Através das Tuas misericórdias que se renovam dia a dia. Seja exaltado, Senhor, no meio do Teu povo e que possamos, Pai, confiar em Ti. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.